Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Mário André e nesta aula vamos aqui aprender a resolver algumas operações envolvendo números irracionais. Não se esqueçam que quando a gente fala em números irracionais, são números que não podem ser transformados em forma de fração, pois eles representam aqui no caso uma dízima com uma quantidade infinita de casas decimais e essas casas decimais elas não têm um período, ou seja, são dízimas não periódicas. Pessoal, vamos começar aqui com a adição e subtração de números irracionais. Por exemplo, eu posso ter, numa operação qualquer, a raiz quadrada de 3 somada com a raiz quadrada de 2. Nenhum desses elementos possui raiz quadrada exata. Nesse caso, então, faz-se o quê? Não faz nada. Quando você tiver uma subtração, quando você tiver uma adição ou uma subtração entre dois valores ou dois números irracionais quaisquer, eles não podem ser somados e não podem ser subtraídos. A não ser que, de repente, a questão ela te peça esse resultado obrigatoriamente na forma decimal. E aí você tem que trabalhar com a aproximação desses valores. Por exemplo, a raiz quadrada aproximada de 3 é 1,71. E a de 2 é 1,73, se eu não me engano. E aqui é 1,41, salvo engano, tá? E aí, nesse caso, depois que você tem essa transformação desses valores em valores decimais, aí sim você pode, no caso, resolver a adição. Aqui, por exemplo, reparem, 3 mais 1 é 4, 7 mais 4 é 11, sobe 1, 1 e 1, 2, com 1 que subiu é 3. Então, aqui a gente tem um resultado aproximado de 3,14. Isso quer dizer o seguinte, que se eu tenho aqui a adição de dois valores irracionais, obrigatoriamente a soma ou a adição também será um valor irracional. Por mais que a gente tenha definido aqui apenas duas casas decimais, mas saiba que esse número tem uma quantidade decimal de casas infinita. Sendo assim, eu estou trabalhando apenas com a aproximação. E esse símbolo da igualdade com acento tio em cima dela é justamente o símbolo que nos mostra que aqui estamos trabalhando com uma aproximação numérica, tá bom? A mesma ideia também seria se você fosse trabalhar aqui com a subtração. Supondo então que eu tenha 1,73 menos 1,41. Vamos lá. 3 menos 1 é 2. 7 menos 4 é 3, 1 menos 1 é 0. Ou seja, essa subtração equivale a 0,32 aproximadamente. Outra coisa importante a você verificar é o seguinte, se inicialmente eu estou trabalhando com aproximação decimal com duas casas, automaticamente o nosso resultado ele também deverá ter duas casas decimais. Pode ser que tenha duas casas, pode ser que tenha uma. Por quê? De repente, numa operação aqui qualquer, pode ser que o teu número termine em 0. E o 0, finalizando um valor decimal, a gente pode descartá-lo. Por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui uma operação onde o resultado foi 0,40. Você pode deixá-lo com 0,40 ou chamá-lo de 0,4, que é a mesma coisa. E aí uma outra dúvida que pode surgir também é a seguinte, beleza, mas esses números aqui, a questão vai dar? Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Pode ser que a questão seja boazinha e já te informe, olha, você vai ter que resolver aqui algumas operações onde você tem que trabalhar com a aproximação decimal da raiz quadrada de 3, cujo valor é 1,73, e da aproximação decimal da raiz quadrada de 2, cujo valor é igual a 1,41. Aí, beleza. Caso contrário, se a questão te obrigar a determinar essa raiz, aí você tem que utilizar o método TV, Ou seja, te vira. E aí você pode utilizar por aproximação, calcular as multiplicações,
ou até mesmo identificar e determinar essas raízes utilizando o método das subtrações, que é uma aula que eu já expliquei aqui no canal. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link que vai te direcionar a essa explicação, tá bom? Uma outra possibilidade, logicamente, é trabalharmos também a multiplicação e a divisão entre números irracionais. O que acontece? Bem, eu não posso pegar uma adição ou uma subtração de números irracionais e transformá-los em um só, mas na multiplicação e na divisão isso é possível. Por exemplo, eu vou pegar aqui a multiplicação da raiz quadrada de 10 pela raiz quadrada de 5. Reparem que são dois valores irracionais, até porque eles não possuem raiz quadrada exata. Então isso aqui é a mesma coisa do que eu pegar 10 vezes 5, cujo resultado equivale à raiz quadrada de 50. Beleza? Agora você pode pensar assim também. Espera aí. Se na adição e na subtração, obrigatoriamente o resultado sempre vai ser um valor irracional, até porque estamos somando ou subtraindo dois valores irracionais, essa mesma ideia vale na multiplicação e na divisão? Não, não vale. Porque, por exemplo, eu posso pegar uma multiplicação ou uma divisão de dois valores irracionais e no final o resultado for um valor racional, ou um valor inteiro, ou até mesmo natural. Vejamos aqui, olha lá. Eu tenho a multiplicação da raiz quadrada de 12 pela raiz quadrada de 3. São dois valores irracionais, até porque eles não possuem raiz quadrada exata. Porém, quando a gente for resolver a multiplicação, olha lá, eu posso colocá-los dentro de apenas um radical. E ao multiplicarmos 12 por 3, o resultado é igual a 36. E aqui nesse caso, galera, a raiz quadrada de 36 é exata. O seu resultado é 6. Então, reparem que, inicialmente, eu tinha a multiplicação de dois valores irracionais e o resultado final foi um valor racional. Isso é possível? Com toda certeza, mas apenas na multiplicação e na divisão. Na divisão também, deixa eu te mostrar, olha só. Assim como na multiplicação, você pode pegar uma divisão de dois valores irracionais e transformá-lo em apenas um radical. Então aqui eu tenho a raiz quadrada de 12 dividida pela raiz quadrada de 3. Isso é a mesma coisa do que a raiz quadrada de 12 dividido por 3, tá? Eu peguei esses dois, coloquei dentro de apenas um radical. E essa divisão, o resultado é exato e vale 4. E além disso, a raiz quadrada de 4 é exata e ela vale 2. Então reparem que na multiplicação e na divisão, não necessariamente o resultado será sempre um valor irracional. Você pode ter valores racionais como resultado final. Assim como também, por exemplo, aqui embaixo, olha lá. Eu tenho a raiz quadrada de 10 dividido por 6. Já que essa fração ela não representa uma divisão exata, você deixa em forma de fração. O que você pode fazer, e eu aconselho fazer isso, é simplificar essa fração, onde 10 e 6 dá para simplificar esses dois valores por 2. Então, reparem, 10 dividido por 2 é 5, 6 dividido por 2 é 3. Ou seja, nós temos aí, então, a raiz quadrada de 5 terços. Beleza, pessoal? Então, nessa aula aqui, eu te mostrei como que a gente deve proceder para resolver alguns cálculos matemáticos com operações matemáticas, logicamente, dentre elas adição, subtração, multiplicação e divisão, utilizando única e exclusivamente valores irracionais. Não é tão complicado de compreender, acredito eu, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também um link que vai te direcionar a uma lista de atividades para você resolver exercícios voltados a operações com números irracionais. Então, se você gostou aqui da aula, dê aquele curtir,
senta o dedo mesmo aí, tá? Compartilhe com seus amigos o link da aula em suas redes sociais e, se possível for, inscreva-se no nosso canal, o que vai me ajudar bastante a produzir mais conteúdos desse para você. No mais, então é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima.